Olá, eu sou o narrador da madrugada. E hoje, você vai dormir um pouco mais grato por ter uma cama só sua, uma luz elétrica para acender e um teto que não escorre mofo na sua cara. Porque esta noite a gente vai descer, não a escada de pedra do castelo, mas a escala social da Idade Média. Vamos para um lugar abafado, onde não se come bem, não se dorme bem e não se vive muito tempo. Vamos falar sobre os servos. Essas figuras invisíveis que sustentavam os castelos por dentro e que a história só lembra quando algum deles era acusado de roubo ou feitiçaria. Então, antes de se acomodar, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal, mas só se você realmente curtir o que eu faço por aqui. Ah, e comenta de onde você está me ouvindo e que horas são aí agora. Sempre me fascina ver quem está acordado junto comigo, em silêncio. Agora, abaixa a luz do celular. Se acomoda no seu cantinho e deixa eu te levar para um lugar onde o chão era frio, a comida era cinza e a única coisa que te protegia da morte era o anonimato. Bem-vindo ao castelo medieval. É noite, mas o castelo não dorme. Ele respira, lento, com um chiado abafado de vento por entre pedras. As paredes de pedra gotejam com a umidade da madrugada. E lá dentro, muito antes dos nobres acordarem, muito antes do sol tocar as torres, alguém já está de pé. Sempre está. Um servo. Você talvez pense que morar num castelo medieval era sinônimo de luxo, status e proteção. Mas só pensa isso, porque nunca precisou limpar o chão que os nobres pisavam, com o rosto virado para a pedra fria, com as mãos em carne viva de tanto esfregar, com o cheiro de excremento entranhado nas narinas e a consciência de que, não importa o quanto se esforce, alguém ainda vai pisar em você. Ser servo num castelo não era ser empregado. Era ser extensão do chão. Parte da mobília viva. Silencioso, invisível e descartável. O dia começava antes da luz. Antes que o galo cantasse. Antes que o pão fosse amassado. Antes que qualquer vela fosse acesa. E a primeira tarefa: remover os dejetos da noite anterior. Sim, baldes cheios de urina, fezes e sangue menstrual acumulados nos cantos dos cômodos. E não pense que havia banheiro. O banheiro era um buraco na parede que desaguava no pátio externo. Ou pior, no fosso. E se o balde estivesse cheio demais? Derramava. E você limpava. Com panos fedorentos, joelhos dobrados e o estômago preso na garganta. Os servos dormiam no chão. Literalmente. Sem colchão, sem lençol. No máximo uma manta de lã dura quando o inverno não matava tudo de frio. Dividiam o espaço com ratos, com piolhos, com pulgas e com outros servos que roncavam, tossiam e tremiam de febre, mas não podiam parar. Porque parar era sumir. Não havia nome gravado em porta. Não havia horário de descanso. E não havia salário. O pagamento? Comida, se sobrasse. Pão velho, mingau ralo e de vez em quando uma sopa feita de ossos. Literalmente ossos. Porque a carne era dos senhores. Eram dezenas de tarefas diárias. E todas invisíveis. Ninguém agradecia por limpar os resíduos das botas de um cavaleiro. Ou por recolher os restos do parto da filha do conde. Ou por calar o choro do bebê bastardo que ninguém queria. Ser servo era ser ouvido só quando errava. E punido. Mesmo sem erro. Bastava uma má interpretação. Uma palavra mal colocada, um olhar que subia demais. E o castigo vinha. Um tapa, uma surra, um banho forçado em água gelada. Ou pior, ficar pendurado pela pele das costas em ganchos de ferro, como se fosse carne de porco. Sim, isso acontecia. E quando o senhor do castelo recebia visitas, tudo piorava. Os servos trabalhavam dobrado. Tinha que polir cada candelabro, lustrar cada porta, perfumar os corredores com ervas pisadas, mesmo sabendo que os cães de caça logo passariam ali urinando tudo outra vez. Era normal ver colegas de trabalho desmaiarem, ou enlouquecerem. Mas o pior não era isso. O pior era ver um servo de 40 anos, com o corpo de um homem de 70, sem dentes, com a coluna torta, os dedos todos deformados e os olhos mortos. E o castelo, sempre em festa, sempre rindo, sempre cheio de vinho. Lá em cima, enquanto lá embaixo alguém sangrava em silêncio por ter deixado uma mancha de gordura na mesa principal. Essa era a rotina: limpar,
acordar antes do mundo, dormir quando o corpo desmaiasse, e entre uma coisa e outra, rezar para não ser notado, porque ser notado geralmente não era bom. Os servos não tinham sobrenome, não tinham quarto, e muitas vezes não tinham nem sapato, mas tinham função. Sempre tinham função. O dia de um servo começava quando o céu ainda estava escuro. Não havia relógio, mas os sinos tocavam em horários cravados, e se você não estivesse em pé quando o primeiro badalo ecoasse, corria o risco de ser expulso do castelo. Ou espancado. Acordava no chão. Literalmente. Dormiam empilhados em espaços improvisados ao lado da despensa, no estábulo ou atrás da cozinha. O colchão era palha suja. O cobertor, quando existia, era compartilhado, junto com as pulgas. E levantar era um choque térmico. O chão de pedra gelado mordia os pés. A umidade do ar entrava direto pelos ossos. E não havia café, nem banho quente, nem tempo para si. Só tarefas. Eram mais de 20, 30 por dia. Começava recolhendo os baldes noturnos, os recipientes onde os nobres urinavam e defecavam durante a noite. Sim, você acordava e já tinha que esvaziar latrinas portáteis com as próprias mãos, sem luva, sem proteção. Se o balde estivesse cheio demais, transbordava, e você limpava, com trapos, com água fria e sem reclamar. Depois vinha a cozinha. A lenha precisava estar empilhada, os caldeirões limpos. A carne, o que sobrava dela, precisava ser fervida até perder o cheiro de podre. O servo não comia o que o senhor comia. Ele comia o que não servia mais ao senhor. Pão duro, mingau de farinha misturado com água de poço ou caldo feito com ossos de galinha. Às vezes vinham restos de queijo embolorado. Ou frutas fermentadas, que davam tontura e febre. E mesmo assim era grato. Porque comer já era um privilégio. O castelo tinha níveis, e quanto mais alto o cômodo, mais importante era a pessoa. Servos não subiam as escadas internas. Apenas os escolhidos para tarefas especiais, como vestir o senhor ou limpar a sala do trono. Mas isso não era uma honra, era uma pressão. Porque se errasse, se quebrasse algo ou deixasse uma vela apagada por descuido, a punição era pública. E quando eu digo pública, é de verdade. Amarravam o servo num poste, chamavam todos e batiam. Na frente de crianças, nobres, cozinheiros, freiras, padres. Não importava. A surra era parte do espetáculo da obediência. E o que doía mais era o silêncio depois, o olhar dos outros servos. Aquele olhar que dizia: hoje foi ele, amanhã pode ser você. Havia também os dias de festa. Sim, os dias em que o castelo celebrava nascimentos, casamentos, alianças políticas ou visitas de outros nobres. Nesses dias, os servos trabalhavam sem parar. Montavam mesas longas, limpavam armaduras enferrujadas, pendiam tapeçarias imensas nas paredes frias, e corria-se muito, porque a pressa dos nobres era a escravidão dos invisíveis. O mais cruel era a indiferença. O servo podia adoecer, perder um dedo na cozinha, sangrar o nariz por trabalhar no frio, e ninguém notava. Não havia médico, não havia descanso, só o medo constante de ser substituído. O castelo medieval não era um conto de fadas, era uma máquina. E os servos eram as engrenagens pequenas que ninguém via, mas que se parassem faziam tudo desmoronar. A névoa invadiu o pátio antes mesmo do segundo sino. Era um dia de visita nobre, e isso queria dizer mais pressa, mais tensão, mais olhos, mais medo. O nome do servo era Ivan. Ele tinha 20 e poucos anos, mas já mancava de um lado por conta de uma ferida que infeccionou no inverno passado e nunca foi tratada. Ele era rápido, atento e silencioso. Tudo que um servo precisava ser para continuar existindo. Acordou antes dos outros. Tinha o costume de lavar o rosto com a água do barril, mesmo quando ela estava congelada. Dizia que isso o fazia lembrar que ainda era humano. Talvez por isso, Ivan tenha notado antes de todos que havia algo errado naquele dia. Na muralha, 2 cavaleiros da casa de Carlow tinham chegado cedo demais. Eles vinham com bandeiras dobradas, um sinal de que a visita não era festiva. Era política. Dentro do castelo, os criados ainda varriam os corredores. As cozinheiras suavam tentando descongelar uma peça de carne que havia sido esquecida no depósito. E no pátio, os cães estavam soltos. O caos era controlado como sempre. Mas naquele dia, estava prestes a desmoronar.
O conde Lord Breval era um homem de 60 anos com um gosto especial por silêncio e vinho. Detestava ver servos passando por corredores onde ele estivesse, e dizia que o cheiro deles o deixava enjoado. Naquela manhã, ele gritou com 3 criadas que atravessaram o átrio errado, mesmo sendo elas as responsáveis por pendurar os tapetes que ele exigira para a chegada dos convidados. Ivan ouviu o grito e soube. Aquele seria um daqueles dias, o tipo de dia em que qualquer deslize virava espetáculo. Na cozinha, a lenha estava úmida, as chamas demoraram a pegar, e quando finalmente esquentaram, soltaram uma fumaça grossa que se espalhou pelos corredores de pedra. Isso fez com que o cheiro de gordura antiga, entranhado nas paredes, reacendesse como um fantasma. Era um cheiro doce e amargo, que misturava banha, rato queimado e vinho velho. Um dos escudeiros do Lorde chegou a tapar o nariz e falou alto na frente de todos. Que porco vive aqui? A cozinheira, senhora Gerta, baixou os olhos e continuou mexendo o caldo. Ela já havia perdido um dente num outro inverno, quando um outro nobre não gostou da sopa. O trabalho de Ivan naquele dia era limpar os castiçais do salão de banquetes. Ele tinha que subir numa escada torta, equilibrar-se a 3 metros de altura e raspar as crostas de cera velha com uma lâmina cega. Tudo isso sem deixar que a sujeira caísse nas mesas recém-postas abaixo. Uma tarefa impossível, mas exigida. E enquanto ele raspava, ouviu um burburinho vindo do fundo do corredor. Pés batendo forte. Depois silêncio. Silêncio pesado. Ivan desceu da escada. Olhou ao redor. E então viu. O corpo. Era um menino. Outro servo. Tinha 13 anos. Chamava-se Thomas. Ele carregava um tonel de vinho, escorregou no corredor molhado e bateu com a cabeça na pedra. O sangue ainda escorria da nuca. Os olhos meio abertos. A mão ainda agarrava o pano de apoio. Ninguém gritava. Ninguém chorava. Só silêncio. Porque sabiam que gritar era chamar atenção. E atenção trazia punição. O corpo foi levado rapidamente para o fundo da despensa. Não haveria velório. Não haveria preces. Só mais uma alma que serviu. E caiu. Ivan olhou para o lugar onde Thomas caiu. E viu que o chão ainda estava molhado. Era a responsabilidade da cozinha. Mas ninguém iria admitir. Então ele pegou um pano e começou a secar. Enquanto fazia isso, sentiu algo estranho. Uma raiva quieta. Uma raiva que não explodia, mas queimava. O dia seguiu. As mesas foram montadas, os candelabros acesos. A carne finalmente cozinhou. E os nobres chegaram, montados, rindo, cuspindo no chão, com suas peles e anéis brilhando. O salão principal se iluminou com o reflexo do fogo nas jarras de estanho. E os servos se espalharam pelas sombras, prontos para servir, limpar, desaparecer. Na hora do banquete, Ivan foi chamado para repor as jarras de hidromel. Era raro que ele fosse até a mesa dos senhores, mas naquele dia a pressa fez com que fosse escolhido. Ele caminhou com a bandeja nas mãos, os olhos baixos, os passos leves, mas o pensamento alto. Eles estão bebendo, e Thomas está gelando atrás da despensa. Ao se aproximar da mesa principal, escutou um dos nobres dizer: "Vocês viram? Teve um corpo no corredor hoje. Um menino. Aparentemente era estúpido demais para andar com um barril." E riram. Riram alto. Riram como se tivessem contado uma piada sobre vinho derramado. Ivan parou por um segundo. Engoliu seco e serviu as taças. Mas naquele momento, algo dentro dele havia se partido. Não era coragem. Não era desejo de vingança. Era outra coisa. Algo que só quem vive de joelhos por tempo demais é capaz de entender. O corpo de Thomas ainda estava ali. 3 panos cobrindo o rosto, os braços tortos, os pés sujos de sangue seco. E ninguém falava sobre isso. Ninguém ousava. Mas todos viam. A morte, dentro de um castelo medieval, não causava comoção. Ela apenas alterava a escala de tarefas. Thomas tinha que cuidar das brasas das lareiras. Com ele morto, agora era Ivan quem fazia isso. E ninguém perguntou se ele queria. Enquanto isso, o dia seguinte começava igual a todos os outros. Com o sino, o frio, o bafo das vacas na estrebaria e a primeira ida ao poço. Mas havia algo no ar. As conversas estavam mais curtas, os olhares mais longos, e o nome de Tomás flutuava entre os sussurros, mesmo sem ser dito. Na cozinha, Dona Gerta cortava nabos como sempre, mas ao lado dela, um rapaz chamado Erasmo tremia de raiva. Era primo de Thomas, tinha só 17 anos, e vivia dizendo que aquele castelo era uma prisão com vitrais.
Ivan o observava enquanto cuidava da lenha. Viu quando ele deixou cair a faca. E viu quando ela cravou no chão com força, como se tivesse sido lançada por um pensamento. E sabia o que estava prestes a acontecer. No estábulo, Ivan escovava os cavalos. O pelo deles estava eriçado. A aproximação do inverno fazia os animais ficarem nervosos. Mas naquele dia, não era só o clima, era o humor da pedra. Quando o castelo ficava pesado assim, até os cavalos sentiam. Eles não sabiam explicar o motivo, mas sabiam que os passos dos senhores estavam mais apressados, que os guardas estavam mais armados e que os sussurros mais frequentes. Havia um lugar onde os servos conversavam, não em voz alta e nunca com todos presentes, mas era o lugar mais longe possível dos nobres, o fundo da despensa de grãos, onde a umidade criava musgo nas paredes e o cheiro abafado impedia que palavras escapassem. Naquela noite 5 se reuniram: Erasmo, Ivan, Dona Gerta e mais 2 rapazes jovens, servos novos, com os olhos grandes de medo e a esperança ainda intacta. Falaram de Thomas. Falaram do que o nobre dissera. Riram, não de alegria, mas de desespero. E falaram da passagem. Aquela passagem selada atrás da tapeçaria da despensa. Erasmo tinha visto um mapa. Ivan também. Era real. Dizia-se que fora usada pelos soldados da última guerra para fugir do cerco. Um túnel que saía pela encosta entre as pedras e levava até a floresta. O plano era simples. Na noite da próxima lua nova, quando tudo ficasse mais escuro, eles tentariam abrir. Havia um burburinho de que Lord Breval partiria para Caerlow nas próximas semanas. Ou seja, o castelo ficaria sob comando do intendente Domênico. Um homem cruel, obcecado por ordem. Servos preferiam a presença do Lorde ausente do que o punho presente de seu braço direito. Na manhã seguinte, Erasmo não apareceu para o chamado do sino. Foi encontrado cochilando atrás da capela. Um crime imperdoável, segundo os guardas. E a punição veio rápida. 3 chicotadas nas costas. Na frente de todos, a pele dele abriu. E o sangue caiu sobre as pedras. As mesmas pedras onde Thomas tinha morrido 2 dias antes. Ivan assistiu tudo sem piscar. E naquela mesma tarde, ele soube o que precisava fazer. Foi até a despensa, fingiu que estava organizando os sacos de farinha e disfarçadamente moveu a tapeçaria do canto. Por trás dela, uma rachadura. A parede tinha sido selada com pedras mal ajustadas e havia espaço para passar uma tocha. Ele sabia, ali começava a tal passagem. A fuga era real, mas fugir exigia mais que coragem. Precisava de silêncio, de sorte e de tempo. Tempo que servos não tinham. Naquela noite, Ivan se encontrou com os outros no poço e combinaram. 2 dias depois, quando Lord Breval saísse do castelo, eles tentariam abrir a passagem. Nos dias seguintes, os servos trabalharam como sempre, mas havia uma linha invisível que os conectava. Quando passavam uns pelos outros nos corredores, trocavam olhares. Quando se cruzavam no poço, respiravam mais fundo. Quando ouviam o sino, sabiam que o tempo estava correndo. A tensão não vinha da pressa, mas da expectativa. Na cozinha, Dona Gerta mexia o caldo com a mesma colher de sempre. Mas quando derrubou sal demais na panela, não reclamou, nem corrigiu. Só olhou fixamente para a madeira do chão, como se esperasse que ela abrisse. A servidão tem esse efeito. Transforma o tempo em espera, e a espera em doença. Enquanto os dias passavam lentamente, a esperança começava a tomar conta dos servos. Mas havia um detalhe. Algo que tinha passado desapercebido e que poderia comprometer o plano de fuga. Um menino havia sido designado para ajudar na cozinha. Chamava-se Brian. Tinha apenas 10 anos. Era pequeno, magro, com olhos grandes demais para o rosto. Filho de uma serva que havia morrido no último inverno, Brian era visto como inofensivo. Silencioso. Meio perdido. Foi escalado para carregar jarras e buscar água no poço. Ele era tão pequeno e aparentemente inocente que nem mesmo os servos notavam muito sua presença. O problema? Ele havia escutado tudo. Ouviu quando Erasmo cochichou com Ivan sobre o mapa antigo. Ouviu quando os outros 2 servos falaram da tapeçaria no fundo da despensa. Ouviu quando Dona Gerta disse baixinho, como quem sopra veneno: "Se for para morrer, que seja correndo." Brian ouviu tudo, mas não entendeu. Faltando um dia para a grande fuga, Brian foi até o confessor do castelo. Um homem velho, pálido, com olhos que não piscavam. E contou, com a inocência de quem acredita estar fazendo o certo.
Eles vão fugir, senhor. Quem? Os da cozinha. Eu ouvi. O confessor não disse uma palavra, nem o agradeceu. Apenas se levantou e caminhou devagar até os aposentos do intendente. E naquela mesma noite, os corredores mudaram. Guardas foram vistos no poço. O estábulo foi trancado mais cedo. A despensa vigiada. E pela manhã, Erasmo não apareceu para o sino. Quando o encontraram, disseram que ele tinha dormido demais. Mas todos sabiam o que isso queria dizer. Foi chicoteado no pátio na frente de todos. 3 golpes. Cada um, como se arrancasse uma lembrança da pele. Os outros servos ficaram imóveis. Ivan estava ali observando tudo. Sentiu o olhar de Brian. Sim, ele estava lá, encolhido atrás da carroça de feno com os olhos arregalados. E foi naquele instante que Ivan entendeu. Brian havia contado, mas não por maldade, e sim porque achava que obedecer era a única forma de viver. Mesmo assim, algo dentro de Ivan quebrou. Ele não culpou o menino, mas também não o perdoou. E naquela tarde ele voltou à despensa. A tapeçaria ainda estava lá, a parede selada, mas agora havia pegadas perto, pegadas de bota, não de servo, de guarda. O segredo já não era segredo. E se havia alguma chance de fuga, agora era menor que uma fresta. Naquela noite ninguém se reuniu no poço. Ninguém trocou olhares. Ninguém disse nada. Mas o castelo sentiu. Sentiu como se o próprio chão tivesse recuado. Como se algo estivesse prestes a romper. Não um plano, mas uma crença. A crença de que era possível suportar tudo. 2 dias depois, Brian desapareceu. Não foi visto no refeitório, nem no dormitório dos pequenos. Disseram que foi levado pelo confessor para serviço externo, mas ninguém mais o viu. Alguns diziam que tinha sido punido. Ele havia contado o que sabia, mas não era suficiente. Queriam mais informações, mais detalhes, e ele não tinha. Outros diziam que os próprios guardas o usaram como isca. Mas a verdade evaporou com ele. E ninguém ousou perguntar. Ivan passou a trabalhar em silêncio absoluto. Seus passos não faziam som, seu rosto nenhuma expressão. Mas por dentro, algo crescia. Não era raiva, nem coragem. Era a semente de um novo tempo. Um tempo onde o medo não bastaria. Quando chegou o dia da fuga, não houve sinal, nenhuma senha, nenhum chamado, nenhum olhar mais demorado. O plano havia morrido, não por medo, mas porque agora todos sabiam que estavam sendo vigiados. O confessor andava pelos corredores com mais frequência. O intendente só falava em voz baixa. E os guardas? Os guardas pareciam sempre um passo à frente. Ivan sentiu o ar diferente. Mais pesado, mais espesso. Como se o castelo inteiro estivesse prendendo a respiração. A morte de Thomas não era mais o assunto. Nem a surra de Erasmo. Nem o desaparecimento de Brian. Nem a fuga. O novo assunto era o silêncio. Aquele silêncio sufocante que antecede uma tempestade, mas que às vezes não termina em trovão. Termina só em rendição. Brian não voltou, e ninguém ousou pronunciar seu nome. Como se dizer Brian fosse um risco, como se as paredes tivessem ouvidos, e os ouvidos tivessem dentes. Na cozinha, Dona Gerta seguia com suas tarefas, mas agora usava luvas, mesmo sem necessidade, não para se proteger do frio, mas para não deixar impressões digitais em nada. Um gesto pequeno, mas que dizia tudo. Ela sabia, qualquer marca, qualquer pista, podia ser o suficiente. Erasmo passou a comer menos. Ficava mais tempo no estábulo, longe dos guardas. E falava apenas com Ivan, por gestos. 2 toques no ombro significavam cuidado. 3 toques no balde, vigia presente. Um assobio curto, podemos falar. Tudo era calculado, milimetricamente ensaiado. Mas nada acontecia. A passagem atrás da tapeçaria foi selada novamente, desta vez com argamassa, fina, fresca, visível. Não era mais um segredo escondido. Era um segredo enterrado. E o castelo voltou à sua rotina de pedra. O feno era trocado, as tochas acesas, as peles batidas, as ordens obedecidas. Mas havia algo no ar que não se dissipava, um ruído leve, como a lembrança de um grito que nunca foi dado. Certa noite, durante a troca das bandejas de comida dos senhores, Ivan se aproximou demais da porta de uma das salas nobres. Ouviu vozes.
Eles não farão mais nada. Tem certeza? Medo é uma corrente mais firme que ferro. E se tentarem outra vez? Já tiramos o menino. E eles sabem disso. Silêncio. Depois, risos abafados e o som de taças brindando. Na manhã seguinte, Ivan não foi trabalhar. Fingiu febre. Ficou no alojamento. E ali, pensou. Pensou em Brian. Pensou em Thomas. Pensou na parede selada. E pensou no que restava. A resposta? Sobreviver. Não por covardia, mas por vingança. Vingança silenciosa. De dentro. Lenta. Como a ferrugem que come o portão. Como a raiz que racha a pedra. Ele não fugiria. Não agora. Ficaria. Para ver tudo cair. Nos meses seguintes, os rostos mudaram. Servos foram trocados. Alguns adoeceram. Outros desapareceram. Mas Ivan continuou ali, sempre presente, sempre servindo, mas com os olhos mais atentos e a mente mais viva. Ele colecionava pequenos dados, conversas ouvidas, chaves esquecidas, mapas, costuras, códigos. Ele estava construindo não uma fuga, mas uma memória da dor, dos silêncios, dos nomes esquecidos, uma memória que um dia alguém leria, ou ouviria, ou transformaria em outra coisa, talvez uma história, talvez uma canção, ou talvez uma vingança. Erasmo? Ninguém soube seu destino. Dizem que fugiu, que foi morto, que se perdeu no bosque ao norte, mas talvez ele nunca tenha saído do castelo. Talvez ele seja um dos rostos que limpam as escadas, que cortam lenha, que fingem não lembrar. Talvez ele esteja esperando também. No final das contas, ser servo era mais que uma condição. Era um silêncio forçado. E o silêncio, quando dura tempo demais, não vira paz. Vira bomba. E enquanto os olhos vão pesando, lembra do que você ouviu até agora, porque esta foi só a primeira história da noite. E já ficou claro por quê. Você provavelmente não duraria um único dia em um castelo medieval. Você ainda está por aqui? Então se acomoda de novo. Porque agora a gente vai descer. E não estou falando de metáforas. Vamos realmente descer. Escadaria após escadaria. Degrau após degrau. Até o som da cidade desaparecer. Até que o ar fique mais úmido, mais frio e mais denso. Vamos caminhar por túneis que ninguém deveria conhecer. Por corredores que não estão em mapa nenhum. E por portas que, se fecharem atrás de você, ninguém mais vai ouvir. Paris. Luz para uns. Abismo para outros. Por trás da arquitetura perfeita, da simetria dos bulevares, dos cafés com garçons treinados para parecerem entediados, existe uma cidade secreta. Uma cidade. Embaixo da cidade. E ela não é uma invenção recente. Nem um conto de fadas gótico. Ela é feita de pedra, de ossos e de silêncio. As catacumbas de Paris começaram como pedreiras. Séculos antes da ideia de cidade-luz existir, homens com picaretas escavavam o solo para extrair o calcário que daria forma à capital da França. Tudo o que vemos hoje, prédios, calçadas, pontes, foi erguido com o que saía dessas entranhas. Só que ninguém cuidava do que ficava embaixo. Por gerações, os túneis foram escavados de forma caótica, sem mapa, sem padrão, sem limite. Criaram uma teia subterrânea com mais de 300 quilômetros de extensão. Sim, 300. É como se Paris tivesse sob seus pés o esqueleto de uma cidade morta. E esse esqueleto se move. No final do século XVIII, o cemitério de Les Innocents entrou em colapso. Literalmente, já não havia mais onde enterrar os mortos. As valas comuns transbordavam, o cheiro era insuportável, as doenças constantes. Foi quando alguém teve a ideia de usar os túneis abandonados como ossário. E assim nasceram as catacumbas. Durante anos, carroças de ossos cruzaram a cidade à noite. Crânios, fêmures, costelas, tudo cuidadosamente empilhado. Não por respeito, mas por necessidade. Não havia intenção de beleza. Era apenas despejo. Mas com o tempo, alguém começou a organizar os ossos, colocá-los em formas, desenhos, padrões simétricos. E sem querer criaram arte. A arte mais mórbida que Paris já viu. Hoje, só uma pequena parte das catacumbas está aberta ao público, iluminada, com guia, com placas de saída.
Mas o resto? Ah, o resto. Fica escondido atrás de portas trancadas, grades esquecidas, buracos nas paredes e tampas de bueiro que não constam em registro nenhum. É um mundo paralelo, de corredores úmidos, tetos baixos e bifurcações que confundem até os mapas mais detalhados. E é lá que as histórias acontecem. Eles são chamados de catafiles, exploradores urbanos, obcecados pelas entranhas de Paris. Gente que mapeia os túneis à mão, que dorme lá embaixo, que celebra aniversário cercado por ossos de séculos passados. Eles passam horas, às vezes dias, no subterrâneo. Mas nem todos voltam. Em 2004, a polícia descobriu algo estranho. Durante uma ronda de rotina, notaram uma entrada secreta atrás de uma pedra solta. Entraram. E o que encontraram parecia ficção científica. Uma sala inteira equipada com sistema de projeção de filmes. Assentos de pedra, com almofadas. Cabos de energia puxados de forma ilegal. E um bar. Sim, alguém construiu um cinema completo, no meio das catacumbas, e deixou um bilhete escrito à mão na parede. Não tentem nos encontrar. Mas isso é o lado leve da história, o lado romântico. O problema é o outro lado. Ao longo das décadas, dezenas de pessoas desapareceram nos túneis não oficiais. Alguns foram achados dias depois, desidratados com alucinações. Outros nunca foram encontrados. E há um caso em especial que se tornou lenda. Mas diferente das lendas, tem registro, tem nome e tem final inconcluso. Em 1990, um grupo de exploradores urbanos desceu pelas catacumbas com câmeras VHS. Eles queriam gravar um documentário caseiro, capturar o lado proibido de Paris. No meio do caminho, encontraram marcas estranhas nas paredes, setas invertidas, mensagens em latim e, em um ponto específico, uma porta de ferro aberta. Decidiram entrar. A câmera gravou tudo. Passos, respiração, goteiras, até que algo mudou. A imagem começou a tremer. A pessoa que filmava correu. O som ficou irregular. E a câmera caiu no chão. Ficou lá, gravando. Só isso. Meses depois, alguém achou a fita e levou à polícia. Mas o homem nunca foi identificado. A filmagem terminou sem cortes, sem edição, sem retorno. Como se ele ainda estivesse lá embaixo. Tudo começou com uma filmagem aparentemente banal. Um homem, até hoje sem nome conhecido, entrou sozinho nas catacumbas por uma entrada não oficial. Carregava apenas uma lanterna fraca, uma sacola com suprimentos e uma filmadora portátil. Era preto e branco, analógica, com som ambiente. O tipo de imagem que hoje parece vintage, mas na época era tudo o que se tinha. O vídeo começa de forma inocente. Ele caminha lentamente por um dos túneis de acesso. Foca nas paredes, nos ossos, nas estalactites formadas pela umidade. Narra em voz baixa, comentando curiosidades em francês. Em certo momento, ergue um crânio do chão, gira-o nas mãos e devolve cuidadosamente ao lugar. É o tipo de coisa que um explorador urbano faria para registrar a própria aventura. Nada demais. Mas com o passar dos minutos, algo muda. Primeiro, a respiração dele começa a ficar mais pesada. Não por cansaço, mas por tensão. A câmera treme um pouco. O passo acelera. Ele começa a andar cada vez mais rápido. Fala menos, olha constantemente por cima do ombro. A sensação de quem assiste é que ele ouviu algo. Ouviu, mas a imagem nunca mostra ninguém. Só o vazio. Só os túneis intermináveis, iguais, úmidos e escuros. Em certo momento, ele se depara com uma bifurcação. Para. Hesita. Respira fundo e escolhe a passagem da direita. Quase imediatamente, começa a correr. O som da respiração aumenta. O foco da câmera oscila. E por longos segundos o vídeo mostra apenas paredes se movendo rápido demais. Como se você mesmo estivesse correndo, sem saber de quê. E então, abruptamente, a câmera cai no chão e fica ali, gravando. Gravando o teto baixo do túnel, gravando o som abafado da própria queda, gravando um ambiente sem ninguém, nenhum grito, nenhuma explicação, nenhuma imagem posterior. A fita foi encontrada meses depois por um grupo de catafiles, exploradores experientes que mapeavam setores fechados das catacumbas. Eles estavam em uma região pouco visitada, perto do setor interditado do 14º Distrito de Paris, quando notaram algo estranho. Uma filmadora abandonada, encostada de forma cuidadosa ao lado de uma pilha de pedras.
Levaram o objeto com eles. E só quando assistiram, perceberam o que tinham nas mãos. O vídeo foi parar nas mãos de um documentarista americano chamado Francis Friedland. Ele exibiu trechos da gravação em um programa da TV americana em 2000, chamado Os Lugares Mais Assustadores da Terra. O episódio chocou parte do público, especialmente por ir ao ar pouco tempo depois do sucesso estrondoso de um certo filme, A Bruxa de Blair. Na época, muita gente achou que fosse uma imitação, ou uma jogada publicitária. Afinal, A Bruxa de Blair havia redefinido o conceito de metragens encontradas. A ideia de assistir uma gravação perdida, que termina sem resolução, com a câmera no chão, tinha virado símbolo de uma nova forma de causar medo. O medo da ausência de resposta. E aqui estava uma história real, com estrutura parecida demais para não levantar suspeitas. Mas tem um detalhe curioso. A gravação das catacumbas veio antes. Ela foi feita em 1990, ou seja, se alguém copiou alguém, não foi o explorador francês. Além disso, ninguém nunca apareceu para reivindicar a autoria da fita. Nem o homem que gravou, nem parentes, nem mesmo o próprio Francis Friedland, que manteve silêncio sobre o caso depois da exibição original. Nem entrevistas, nem bastidores, nem lucros, nada. Ele sumiu da mídia, assim como o homem do vídeo. Pesquisadores tentaram investigar. Chegaram a estimar a área provável onde o vídeo foi filmado. Fizeram buscas, mas jamais encontraram um corpo, ou vestígios, ou qualquer coisa que explicasse o que aconteceu depois que a câmera caiu. Especialistas em vídeo analisaram a gravação. Alguns disseram que o foco da câmera, após cair, se ajusta lentamente, como se alguém estivesse próximo. Outros ouviram ruídos muito leves ao fundo, como uma goteira, ou uma palavra sussurrada. Teorias surgiram de todos os tipos. Que ele foi atacado por outro explorador, que enlouqueceu sozinho, que caiu em um poço, ou que, algo mais antigo, mais escuro, o esperava lá embaixo. Mas a hipótese mais aceita é simples e assustadora por isso mesmo. Ele se perdeu. Nas catacumbas, a temperatura média é de 16 graus. A umidade é alta, a escuridão é total. A orientação espacial desaparece. A percepção do tempo também. Mesmo que você comece lúcido, o corpo vai falhando. Hipotermia, desidratação, alucinação, silêncio. E então você se deita e espera. E a cidade inteira segue viva, sem saber que debaixo dela alguém morre devagar. É por isso que muitos consideram esse caso a versão real de A Bruxa de Blair. Sem roteiro, sem marketing, sem final. Apenas uma gravação encontrada, com um vazio que ninguém consegue preencher. As catacumbas de Paris têm mais de 300 quilômetros de túneis espalhados sob os pés de milhões de pessoas. Mas o mapa oficial cobre apenas uma fração disso. Todo o resto é terra de ninguém. Ou melhor, terra de quem ousa entrar. Há quem diga que conhece as rotas, que tem mapas secretos, que sabe sair. Mas a verdade? As catacumbas mudam. O tempo corrói os túneis. A água inunda passagens. Desabamentos selam caminhos para sempre. E um desvio errado pode custar tudo. Em 2017, um grupo de adolescentes entrou nos túneis ilegais por uma entrada próxima ao 14º distrito. Levaram apenas um celular com lanterna e 3 garrafas de água. Fizeram vídeos. Postaram stories. 3 horas depois, sumiram. A polícia só foi acionada 2 dias depois, quando os pais notaram o desaparecimento. Foram mobilizadas equipes de busca com cães farejadores, sensores térmicos, mapas antigos e especialistas em exploração urbana. Demoraram 72 horas para encontrar os 2 garotos. Estavam vivos, mas desidratados, desorientados, com arranhões por todo o corpo e um olhar diferente. Disse que um deles ficou mais de 1 ano sem conseguir dormir no escuro. O outro desenvolveu pavor de lugares fechados. Até hoje não contam o que aconteceu lá embaixo. Só dizem que, em certo momento, começaram a ouvir passos e que os passos não eram deles. Há lugares dentro das catacumbas que os catafiles chamam de zonas mortas. São áreas onde a bússola não funciona direito, onde o ar fica mais pesado e onde o som parece não voltar. Ali, dizem, os sentidos se confundem. Você pode ouvir uma voz e ela estar a 100 metros, ou ao seu lado. Pode ver um caminho e ele desaparecer ao pisar. Ou pior, pode ouvir sua própria respiração, vindo de trás.
Existem símbolos pintados nas paredes, alguns antigos, outros recentes. Setas, círculos, palavras em línguas mortas, desenhos de portas que não existem. Muitos servem como marcação para quem sabe ler. Outros são armadilhas, indicações falsas, criadas por quem não quer companhia. Em 2011, um fotógrafo experiente desceu com um grupo para registrar imagens do setor de Montparnasse. Tinha mapas, GPS, alimentos, bateria extra. Separou-se do grupo por 20 minutos e nunca mais foi visto. A única coisa que encontraram foi a câmera dele, encostada com cuidado em uma pedra, ainda gravando. O vídeo mostrava ele explorando uma câmara ampla, com inscrições nas paredes. Depois, o som de algo caindo, uma respiração acelerada. E então, o foco se move sozinho. Sem cortes, sem barulho de fuga, sem voz. A imagem termina virando para a parede e fica gravando ali, por horas. O que mais chama a atenção é o final do vídeo. O silêncio é total. Mas há um som baixo, um tipo de sussurro muito leve, quase como se alguém repetisse uma palavra em francês antigo, pausadamente, mas que só é perceptível com fones de ouvido, em volume máximo. Especialistas em áudio analisaram. Alguns disseram ser interferência. Outros não souberam explicar. A gravação foi arquivada pela polícia, mas versões circulam online em fóruns fechados. E quem escutou diz que aquilo não era interferência. Era uma voz. Os desaparecimentos são raros, mas constantes. Em 2009, 2 turistas canadenses entraram pelos túneis ilegais com um guia não oficial. O guia os abandonou no caminho. Quando a polícia foi avisada, já era tarde. Encontraram apenas as mochilas, uma lanterna descarregada e pegadas indo em direção ao setor interditado. Nunca foram localizados. A sensação mais descrita por quem se perde lá embaixo é a de estar sendo observado, mesmo sem barulho, mesmo sem sombra, como se o próprio lugar estivesse vivo. Há quem diga que as catacumbas têm uma consciência, uma vontade própria, como se fossem um corpo, com artérias, pulmões, olhos, e que quem entra demais vira parte dele. Um catafile chamado Julian, nome alterado, deu uma entrevista anônima para um documentário independente. Contou que uma vez, ao caminhar sozinho, sentiu o cheiro de vela queimada. Seguiu o cheiro. Encontrou uma sala com velas acesas, sem ninguém. Ele apagou uma das velas por instinto, e naquele instante ouviu uma voz atrás dele dizer: "Essa era a sua." Correu por 40 minutos. Derrubou a câmera. Vomitou 2 vezes. Saiu com a roupa rasgada. Até hoje. Não desceu mais. As catacumbas de Paris têm níveis. Níveis físicos, sim. Túneis superiores e inferiores. Mas também níveis invisíveis. Camadas de percepção, de silêncio, de presença. No começo, você só vê pedra, ossos, simbologia casual. Mas depois, você começa a perceber padrões, inscrições repetidas, marcas feitas por alguém que esteve lá antes de você e queria deixar um recado. Alguns desses recados são alertas, outros, convites. Nos anos 2000, um grupo de catafiles experientes, todos com mais de 10 anos de exploração, relatou ter encontrado uma sala subterrânea em forma de octógono, sem marcações no mapa, sem ligação direta com os túneis principais. As paredes eram revestidas de pedra negra. No centro havia um pedestal de ferro, com o que parecia ser um diário, escrito em uma linguagem que ninguém conseguiu identificar de imediato. Na capa, um símbolo. 3 ossos cruzados sobre um círculo em espiral. Eles ficaram lá por 12 minutos, tempo suficiente para tirar 2 fotos e um pequeno vídeo. Depois, a lanterna principal apagou, e as demais começaram a falhar uma por uma. Voltaram correndo, perdendo parte do equipamento. As imagens sumiram dos cartões. Só restaram os relatos, e um caderno que ninguém mais encontrou. Esse tipo de história seria fácil de descartar como lenda urbana, mas ela bate com outros testemunhos, inclusive de fontes bem distintas, como o caso do bombeiro que, em 2013, durante um treinamento subterrâneo, relatou ter ouvido sons de cânticos enquanto checava uma escotilha próxima ao setor interditado de Denfert-Rochereau. Ao investigar, não encontrou ninguém, mas sua câmera corporal registrou um som de fundo, um canto em latim, repetitivo, como um lamento. A gravação foi arquivada, e o relato nunca chegou à imprensa. Alguns exploradores falam de portas que não estavam lá antes,
de túneis com símbolos invertidos, de áreas onde o ar parece mais denso. Você respira, mas não sente o ar entrar. O coração bate diferente, como se algo estivesse te observando pelas costas, mas sem olhos. Há uma sala apelidada pelos exploradores de O Coração. Ela não está em nenhum mapa, mas muitos dizem já ter passado por ela. O chão é liso, as paredes úmidas e quase escorregadias. No centro, um buraco circular, largo o suficiente para engolir uma pessoa inteira, sem fundo visível. Quem se aproxima demais diz ouvir batidas, como um tambor ou um pulso, o som do próprio coração amplificado pela pedra, ou o coração da cidade, batendo abaixo da pele de Paris. E aí vêm os símbolos. Há inscrições em latim, grego antigo, francês arcaico. Mas há também outros, símbolos não catalogados. Composição geométrica análoga a certas inscrições mágicas do século XVI. Círculos dentro de círculos. Estrelas de 6 pontas com alterações. Espelhos quebrados presos às paredes. Alguns estão acompanhados de objetos. Chaves enferrujadas, ossos isolados, sinos sem badalos. Sinais de algum tipo de ritual. Ou, no mínimo, de intenção. Durante uma das investigações em vídeo feitas por um canal independente em 2018, os exploradores captaram uma sala com 3 cadeiras de pedra, dispostas como se esperassem alguém. No centro, um monte de cinzas ainda levemente quente. Não havia marcas de entrada, nem sinais de vida. Mas alguém esteve ali, e muito recentemente. Esse vídeo sumiu do YouTube uma semana depois de ser postado. O canal chamado L'Ombre de Paris foi encerrado. E os 2 membros principais do projeto não postaram mais nada desde então. E então vêm os rituais. Relatos antigos, de antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, falam de grupos que se encontravam nos túneis mais profundos para realizar cerimônias esotéricas. Alguns ligados a ordens ocultistas da época de Aleister Crowley. Outros, ainda mais obscuros. Cerimônias de transmutação, invocação, ou simplesmente esquecimento. Rituais para fazer parte do labirinto, para deixar de ser visível, ou para nunca mais sair. Em 1974, um carteiro aposentado que explorava a região sul das catacumbas desapareceu. Chamava-se Émile Dumas. Era conhecido no bairro como o Senhor das Cavernas. Explorava os túneis há mais de 20 anos e afirmava em entrevistas locais que a cidade de cima era só uma fachada. Na última vez que foi visto, carregava uma bolsa com mapas, comida e uma vela especial. Disse que procurava uma sala chamada Le Cercle Vide, o Círculo Vazio. Um local onde, segundo ele, você escuta a si mesmo pela última vez. Nunca voltou. E nem sequer foi procurado oficialmente. Dizem que ele queria desaparecer, virar parte do subsolo, parte da pedra, parte do esquecimento. E talvez tenha conseguido. Nos fóruns mais antigos da internet, alguns usuários anônimos compartilhavam supostos mapas feitos à mão. Mapas com indicações de zonas proibidas, locais marcados com símbolos, e anotações como evitar a noite, não retornar sozinho. Som só entra, não sai. Ele escuta melhor quando está escuro. Esses posts foram todos apagados, mas capturas de tela circulam até hoje entre colecionadores de histórias. E então vem a dúvida final. Será que o labirinto realmente observa? Será que quem entra demais vê o que não devia? Ou será que em algum ponto o explorador deixa de ser visitante e passa a ser parte daquilo? Nas últimas décadas, mais de 100 de pessoas desapareceram em áreas próximas das catacumbas. A maioria foi localizada depois de algumas horas. Outras apareceram dias depois, mas algumas nunca mais foram encontradas. Nunca. A polícia registra como acidentes de exploração, mas os exploradores de verdade, os catáfiles, sabem que tem coisa que vai além do que dá para explicar com lanterna e mapa. Um dos relatos mais conhecidos e perturbadores surgiu em 2017. 2 jovens entraram por um porão clandestino no 5º distrito, usando um caminho conhecido como Cão Negro. É uma passagem extremamente estreita, com apenas 60 centímetros de largura em alguns pontos. Ao final, ela se abre num salão pequeno com inscrições nas paredes. Datas, nomes e frases curtas, a maioria ilegíveis. Eles estavam filmando. Na gravação, tudo vai normal até os 26 minutos. E então, um dos garotos para. Começa a encarar uma das paredes. Fica imóvel por mais de 2 minutos e depois sussurra. Ele está do outro lado.
Não diz mais nada. Desliga a câmera. E nunca mais foi visto. O amigo que sobreviveu voltou sozinho, em choque sem conseguir explicar. Hoje vive recluso. Nunca deu entrevista. Mas a frase dele foi registrada em uma matéria obscura de jornal local. O túnel não acaba. Ele muda. Esse tipo de relato se repete com pequenas variações. Pessoas que juram ter ouvido o próprio nome sendo chamado. Ecos que não combinam com a própria voz. Câmeras que gravam vultos, mas não mostram quando você olha direto. E existe um padrão. Sempre que alguém ultrapassa um certo ponto, as regras mudam. O som começa a se comportar de maneira errada. O eco não volta. Ou volta atrasado. Você fala, mas o som parece preso, como se a pedra estivesse escutando. Alguns chamam isso de o vazio consciente. Uma teoria surgiu entre os anos 80 e 90, proposta por um sociólogo francês que vivia no subúrbio de Paris. Segundo ele, há lugares no mundo onde a quantidade de morte acumulada gera um campo de energia, como se as emoções impregnadas nos corpos jamais tivessem se dissipado. As catacumbas seriam um desses lugares, mas com um detalhe a mais. Não só absorvem, como aprendem. Aprendem o padrão dos passos, a maneira como as pessoas respiram, como falam e, quando se reconhece, reage. Pura superstição? Talvez. Mas convenhamos, o que é mais assustador? Um fantasma? Ou um lugar inteiro que te escuta? Cientistas que estudaram a acústica das catacumbas notaram algo curioso. Existem salas que, mesmo sem curvas ou materiais absorventes, não geram eco. Outros locais onde o som reverbera mais do que deveria, criando uma sensação de múltiplas presenças. Um teste com ultrassom revelou que, em certos trechos, o som se propaga de maneira errática, como se existissem corredores ocultos ou câmaras que não constam nos mapas topográficos. E algumas dessas anomalias têm formato circular, como se fossem salas dentro de salas, ou ouvidos. Agora pense comigo. E se os desaparecidos não estiverem mortos? E se ao invés disso estivessem absorvidos? Não num sentido literal, mas espiritual. Consumidos pelo próprio silêncio, apagados da superfície, como se jamais tivessem existido. Tem um ponto no mapa subterrâneo chamado La Salle des Reflets. Poucos admitem ter estado lá. Dizem que é uma sala onde o chão parece espelho, mas não reflete. A superfície brilha, mas não mostra sua imagem. A luz some, a sombra não obedece. E quem entra, sai diferente. Se sair. Tem também o corredor das Vultures, onde a parede esquerda está coberta de marcas de unha. Centenas. Como se alguém tivesse tentado sair, ou se agarrado para não ser levado. Ninguém sabe quando aquilo apareceu. Nem se as marcas são antigas ou recentes. E há os que dizem ter visto portas. Portas que aparecem do nada, com dobradiças de ferro, sem maçaneta. Portas que levam a corredores que não terminam, ou a escadas que descem e nunca mais sobem. Ninguém sabe quantos andares o subterrâneo de Paris realmente tem, mas há quem jure que são mais de 20. E o que está no mais fundo é melhor não saber. No final das contas, o mais estranho não é o que foi encontrado, mas o que nunca foi. Quantas câmaras seladas existem? Quantos túneis foram fechados e esquecidos? Quantos corpos sumiram? Não pela morte, mas pelo silêncio. A última história que se conta entre os catafiles mais antigos envolve um nome. Alphonse Marot. Era um arquivista. Trabalhava para a prefeitura de Paris na década de 1950. Teve acesso a plantas originais da cidade antiga, mapas anteriores à Revolução Francesa. Ele dizia que havia se deparado com desenhos que mostravam uma estrutura abaixo das catacumbas. Uma cidade espelhada, feita de túneis ainda mais antigos. E uma câmara central, redonda, com 7 entradas. Segundo ele, o nome antigo daquele local era Leni, o ninho. Ninguém sabe se era um lugar físico ou uma metáfora. Mas ele desapareceu em 1954, do nada, sem deixar bilhete, sem pegadas. A última anotação encontrada no caderno dele foi uma frase escrita à mão. Se me encontrar, não me chame. Eu não sou mais eu. É por isso que, mesmo com toda a tecnologia, os túneis ainda vencem. Porque não importa quantas lanternas você leve, nem quantos mapas você decore, nem quantas vezes você tenha entrado. Sempre existe um ponto em que a escuridão toma o controle. E ali, você para de explorar e começa a ser explorado. Agora me diz, você ainda consegue dormir?
Porque tem gente que desce demais, olha demais, ouve demais e volta diferente. Isso quando volta. A nossa história de agora não começa com um sussurro, mas com o eco de um grito. Um grito que atravessou séculos, vindo de uma terra enevoada, selvagem, chamada Britânia, muito antes dos castelos de pedra e das lendas arturianas. Quando a águia de Roma estendia suas garras impiedosas sobre o mundo conhecido. Vamos para uma colina varrida pelo vento, onde a grama cresce alta e esconde segredos antigos. Tudo começou com uma morte e uma traição. Prasutagus, rei dos Icenos, uma tribo orgulhosa que habitava o que hoje chamamos de Anglia Oriental na Inglaterra. Ele soube jogar o jogo romano. Por anos caminhou na corda bamba, governando como um rei cliente sob a sombra colossal de Roma. Tinha riqueza, uma certa autonomia e uma paz frágil, contanto que se mantivesse útil ao império. Mas a mortalidade não respeita reis nem acordos. Por volta do ano 60 d.C., Prasutagus sentiu a vida se esvair e em seu leito de morte redigiu um testamento. Um último ato desesperado para proteger seu povo, sua rainha, suas filhas. Ele nomeou o imperador romano como co-herdeiro, junto com suas duas jovens princesas. Um gesto de lealdade ele esperava, uma forma de garantir a segurança delas, a soberania de sua tribo. Ele estava enganado, terrivelmente enganado. Roma não honra testamentos de bárbaros. Roma não negocia com quem considera inferior. Roma toma, sem hesitação. Assim que a notícia da morte de Prasutagus chegou aos ouvidos das autoridades romanas, o reino dos Icenos foi anexado, sumariamente. Soldados romanos invadiram, como uma praga de gafanhotos metálicos. Reivindicaram tudo: as terras férteis, o gado, as casas modestas, os tesouros acumulados por gerações. Mas o roubo da riqueza, por mais doloroso que fosse, não foi o pior. Não foi a ofensa que acenderia a pira da revolta. Foi o que eles fizeram em seguida. Aquilo que transformou um insulto político num inferno pessoal. Eles açoitaram a rainha, Boadiceia, em público, na frente de seu próprio povo. Cada estalo do chicote rasgando sua pele era uma mensagem para todos os britanos. Vocês não são nada. Sua realeza é uma farsa. Sua dignidade não existe para nós. E como se a humilhação de uma rainha não fosse suficiente. Como se a dor dela não saciasse a sede de crueldade. Eles violentaram suas filhas, ali, diante dos olhos dela. Imagine a cena, a impotência, a fúria contida, o som do choro das meninas misturado ao escárnio dos soldados. Isso não era apenas repressão, era guerra psicológica, calculada para esmagar o espírito de um povo, para afogá-los em desespero. Mas não esmagou Boadiceia. Pelo contrário, a forjou. Naquele fogo de dor e humilhação, nasceu algo terrível, algo indomável. Roma acreditava ter esmagado uma líder tribal insignificante sob suas sandálias. O que Roma fez foi despertar uma leoa, uma rainha que pegaria sua dor excruciante e a transformaria em vingança. Uma mãe cuja raiva em brasa logo incendiaria cidades inteiras. Uma mulher que lembraria Roma com sangue e fogo, que mesmo os impérios sangram. A notícia da atrocidade correu como fogo em palha seca pela Britânia. As outras tribos ouviram e lembraram-se de suas próprias humilhações, suas próprias terras perdidas, seus próprios filhos mortos em campanhas romanas distantes, ou levados como escravos. Roma pensava que as tribos eram divididas, dispersas, incapazes de união. Mas naquele momento, naquele instante de horror compartilhado, elas tinham algo em comum: a fúria de Boadiceia. O que começou com Roma violando uma rainha e suas filhas, logo terminaria com o império cambaleando de medo. Eles haviam quebrado um tratado, destruído uma família, e ao fazer isso, estilhaçado a ilusão da invencibilidade romana na Britânia. Isso não foi apenas um erro, foi a centelha, a faísca que incendiaria uma das mais ferozes e sangrentas revoltas que Roma jamais enfrentou. Se Roma esperava que Boadiceia se recolhesse ao silêncio, que chorasse sua perda na escuridão de alguma cabana esquecida, eles não entendiam nada sobre ela. Boadiceia não nasceu para obedecer, ela nasceu para liderar. Historiadores romanos, que raramente elogiavam seus inimigos, descreveram-na como alta, imponente,
de olhar feroz, com uma cascata de cabelos ruivos flamejantes caindo até a cintura, e uma voz que cortava multidões como uma trompa de guerra. Ela não era apenas uma rainha por linhagem. Ela era um símbolo. E agora ela era uma ameaça. Mas antes de se tornar essa ameaça letal, ela se tornou algo ainda mais profundo, mais perigoso. Uma mãe, com absolutamente nada mais a perder. A brutalidade romana tentara apagar sua dignidade, o futuro de suas filhas, o orgulho de seu povo. Mas Boadiceia recusou-se a ser uma vítima. Ela entendeu o que Roma mais temia. Não era um exército, não eram lanças ou espadas. Era a unidade. E então, ela começou a forjá-la. Uma tribo de cada vez. Primeiro, os Trinovantes, vizinhos dos Icenos. Eles também já haviam sido poderosos, antes que Roma os esmagasse sob o peso de impostos exorbitantes, confisco de terras, trabalho escravo. Quando Boadiceia falou a eles, ela não usou a linguagem dos diplomatas, não ofereceu tratados ou promessas vazias. Ela falou como uma mãe guerreira, marcada pela dor, mas inquebrantável. Ela lembrou-lhes de seus ancestrais, de seus deuses esquecidos, da terra que agora pisavam como estrangeiros em seu próprio lar. A dor dela era a dor deles. Sua raiva tornou-se a raiva deles também. E então, outras tribos começaram a escutar. Os Corialtalvos, os Cornóvios, até mesmo alguns dos brigantes mais ao norte. A causa dela deixou de ser apenas vingança pessoal. Transformou-se numa missão sagrada, quase uma guerra santa, para purificar a Britânia da arrogância romana, da crueldade romana, da presença romana. Ela não prometeu segurança, não prometeu paz, ela prometeu glória, e morte com honra se assim tivesse que ser. E eles a seguiram, porque Boadiceia não se escondia atrás de seus guerreiros. Ela cavalgava entre eles, lança na mão, os cabelos vermelhos soltos ao vento como um estandarte de fúria, olhos fixos no futuro, um futuro sem Roma. Ela clamava os nomes dos estuprados, dos escravizados, dos executados. Ela convocava deuses como Andraste, a deusa celta da guerra, da vitória, como sua testemunha. E seus guerreiros acreditavam nela. Acreditavam quando ela dizia que os deuses lutariam ao lado deles. Boadiceia não tinha treinamento militar formal. Não possuía pergaminhos romanos com táticas e estratégias. Mas ela tinha algo muito mais letal. Fúria justa, afada pela traição, guiada por um propósito incandescente. E a própria terra parecia se mover sob seu comando. As florestas densas, os pântanos traiçoeiros, os rios sinuosos. Tudo se tornou arma em suas mãos. Isso não era uma rebelião comum. Era uma ressurreição. A rainha que Roma pensou ter quebrado era agora a ponta de lança de um movimento. Um maremoto de vingança que logo faria o império tremer. E ela estava apenas começando. A águia romana pairara por tempo demais sobre a Britânia. Soberba, arrogante. Mas agora, os ventos sob suas asas estavam mudando, ganhando a força de um furacão. A fúria de Boadiceia não era um incêndio florestal caótico. Era uma tempestade, formando-se com um propósito aterrador. E tempestades precisam de combustível. Esse combustível veio dos milhares de britanos, homens e mulheres, que haviam esperado por anos, gerações talvez, por alguém que ousasse desafiar o império. Alguém que falasse não em latim polido, mas na linguagem universal do sangue e do ferro. Boadiceia deu a eles essa voz, um rugido que ecoaria por toda a ilha. Começou com conselhos de guerra, realizados sob bosques sagrados à luz da lua, ou escondidos em colinas envoltas em névoa. Boadiceia não se sentava num trono distante. Ela ficava na terra nua com seu povo, ombro a ombro. Ouvia a raiva dos anciãos tribais, a tristeza das mães que perderam seus filhos, os cantos dos druidas que viam presságios no céu noturno. E todos falavam de uma única verdade. Roma havia ido longe demais. Agora, era hora de empurrá-la de volta, para o mar de onde veio. Guerreiros dos Trinovantes trouxeram suas lanças de ponta de ferro, fundas que atiravam pedras mortais, e antigos cantos de batalha que faziam o ar vibrar. Os icenos, leais à sua rainha, adicionaram sua cavalaria. Cavaleiros ágeis montados em pôneis selvagens, com os cabelos emaranhados e rostos pintados para a guerra. Ferozes, destemidos.
Outras tribos se juntaram, trazendo machados rústicos afiados em pedras de rio, lâminas de todos os tipos e tochas, muitas tochas, para iluminar o caminho da destruição. Até mesmo mulheres pegaram em armas, inspiradas por sua rainha guerreira, dispostas a lutar e morrer ao lado de seus homens. Isso não era apenas um exército se formando, era a ressurreição da identidade celta. Um grito de liberdade há muito sufocado. Mas Roma tinha legiões treinadas, soldados profissionais, encouraçados, disciplinados, letais, máquinas de matar forjadas em incontáveis batalhas. Boadiceia tinha que compensar essa desvantagem, com números avassaladores, com conhecimento íntimo do terreno e com algo que Roma jamais poderia ensinar em seus campos de treinamento. Ódio. Um ódio puro, forjado na humilhação, na dor, na perda. Logo, o exército de Boadiceia inchou, dezenas de milhares. Fazendeiros transformaram suas foices e ancinhos em armas. Caçadores com sua mira certeira tornaram-se assassinos silenciosos. Antigos escravos de Roma, aliados tribais maltratados e desiludidos. Todos mudaram de lado, juntando-se à maré crescente da rebelião. Estes não eram soldados lutando por pagamento, ou por promessas de saque. Eles lutavam pela memória de seus ancestrais, pela vingança e pelo direito de criar seus filhos sem as correntes da servidão romana. Boadiceia fez um discurso, o primeiro de muitos que entrariam para as lendas. Historiadores romanos, como Tácito e Dion Cássio, registrariam suas palavras mais tarde, embora com o inevitável viés de quem escreve sobre o inimigo. Mas o que ecoa através do tempo é claro. Ela jurou vencer, ou morrer tentando. Não haveria rendição, não haveria submissão, não haveria recuo, apenas a vitória, ou o esquecimento na morte. E então veio o primeiro alvo. Camulodunum, a atual Colchester, uma vez uma fortaleza britana, um centro de poder tribal. Agora, uma colônia romana, repleta de templos dedicados a deuses estrangeiros, estátuas de imperadores arrogantes e vilas luxuosas construídas com o suor do povo conquistado. O templo de Cláudio, o imperador que os subjugara, erguia-se como um insulto diário, uma provocação em mármore e pedra. Para Boadiceia e seus guerreiros não era sagrado. Era um símbolo da opressão, e seria o primeiro a cair. As tribos não estavam mais sussurrando sobre rebelião em cantos escuros. Elas estavam marchando, avançando como uma tempestade imparável, armadas com uma fúria antiga e lideradas por uma rainha que se recusava a se ajoelhar. Camulodunum jamais teve uma chance. A outrora orgulhosa colônia romana tornara-se o repositório de tudo que o povo de Boadiceia desprezava. Suas ruas, antes repletas de cantos tribais e do som de gaitas de foles, agora ecoavam com as ordens ásperas do latim. Seus edifícios, imponentes e alienígenas, erguiam-se sobre terreno sagrado ancestral, profanando a memória dos antepassados e pairando sobre tudo como um abutre de mármore. O templo de Cláudio, uma zombaria construída com trabalho forçado, louvando o imperador que havia acorrentado a Britânia. Para Roma era um monumento à sua glória. Para Boadiceia, era o alvo principal, um símbolo a ser erradicado. Ela deu a ordem. O que se seguiu não foi um cerco tradicional. Não houve tempo para táticas elaboradas ou longas preparações. Foi uma execução, rápida, brutal. Seu exército desceu sobre Camulodunum como uma onda gigante, imparável, destrutiva. Colonos romanos, muitos deles veteranos de guerra que haviam intimidado e explorado as tribos locais por anos, foram apanhados completamente de surpresa. A cidade, um centro administrativo e de lazer para os romanos aposentados, não tinha muralhas adequadas. Uma falha fatal nascida da arrogância, da crença de que os nativos jamais ousariam revidar. Os poucos soldados romanos estacionados ali estavam despreparados, esperavam a paz tediosa da província, não a guerra total que se abateu sobre eles. Eles tentaram resistir, defender o indefensável. Alguns se barricaram dentro do templo de Cláudio, acreditando que suas paredes de pedra poderiam resistir a um cerco, que seus deuses os protegeriam. Não resistiram. Em 2 dias de carnificina e horror, as forças de Boadiceia romperam as defesas, e a vingança começou.
As ruas de Camulodunum ficaram vermelhas, tingidas com o sangue de seus ocupantes. Não pouparam ninguém. Homens, mulheres, crianças. A guerra de Boadiceia não era apenas militar. Era profundamente pessoal. Uma retribuição olho por olho, dente por dente. Pelos açoites, pela violação, pela humilhação. Seus guerreiros, tomados por uma fúria quase divina, destruíram estátuas romanas, queimaram as vilas luxuosas até o chão, descontaram sua raiva nos próprios símbolos da ocupação. O templo de Cláudio foi incendiado. Seu teto desabou numa tempestade de fogo e fumaça, que iluminou o céu por quilômetros ao redor. Um farol da rebelião, visível de todas as partes da região. Sobreviventes foram raros, e aqueles que conseguiram escapar carregavam consigo histórias de horror, relatos que gelaram o sangue romano nas guarnições distantes. A fúria dos britanos não era aleatória, era deliberada, cirúrgica em sua brutalidade. Eram pessoas que haviam visto suas casas serem tomadas, seus deuses serem ridicularizados, suas filhas serem vendidas como escravas. Ou pior, agora, eles estavam retomando o que lhes fora roubado, com juros. Juros pagos em sangue. Oficiais romanos desesperados enviaram apelos urgentes por ajuda ao governador Suetônio Paulino, que estava a centenas de quilômetros de distância, no que hoje é o país de Gales, ocupado em suprimir outra rebelião, menor, entre os druidas da ilha de Mona. Mas quando a notícia da queda de Camulodunum finalmente chegou a ele, era tarde demais. A cidade já era cinza e fumaça, uma colônia destruída, seus cidadãos mortos, e a chama da rebelião, subindo cada vez mais alto, alimentada pelo sucesso inicial. Boadicea não ficou para celebrar. Não havia tempo para comemorações. Ela sabia que Roma responderia. E responderia com força, com a fúria organizada de um império ferido. Então, ela seguiu em frente, sabendo que cada vitória lhe comprava mais tempo, mais guerreiros, mais ímpeto. Seu próximo destino era uma cidade ainda maior, mais rica e, inacreditavelmente, ainda mais vulnerável. Londinium, a futura Londres. Se Roma ainda não a levava a sério, agora levaria. Camulodunum foi o começo, a primeira ferida infligida no corpo do império. Mas não era vingança ainda, não completamente. Não até que o coração pulsante de Roma na Britânia sentisse o fogo purificador de sua ira. Londinium era a joia da Britânia romana, fundada apenas 17 anos antes, mas já havia se transformado num próspero centro de comércio e administração. Mercadores de todas as partes do império enchiam seus mercados, com sedas do Oriente, vinho da Gália, azeite da Espanha. Oficiais conduziam os negócios imperiais sob tetos de telha. A riqueza fluía por suas ruas movimentadas como água. Mas à medida que o exército de Boadicea se aproximava, imenso, implacável, deixando um rastro de destruição, essa riqueza se transformou em pânico. O governador Suetônio, tendo corrido de volta do país de Gales com uma pequena força de cavalaria, chegou pouco antes da rebelião. Ele olhou para Londinium, superpovoada, espalhada, indefesa, sem muralhas significativas, e tomou uma decisão brutal, fria, calculista. Ele abandonou a cidade. As legiões romanas, estacionadas em outros lugares da província, estavam muito distantes para ajudar a tempo. Suetônio não podia arriscar suas tropas limitadas, numa cidade que não podia ser defendida. Seria um massacre inútil. Então ele se retirou, levando consigo aqueles que podiam fugir rapidamente, os soldados disponíveis, os cidadãos mais ricos e ágeis. Deixou para trás os velhos, os doentes, os teimosos que se recusavam a acreditar no perigo, e aqueles lentos demais para entender que um exército liderado por uma mulher bárbara poderia realmente derrubar o poder de Roma. Eles aprenderiam, da pior maneira possível. As forças de Boadiceia varreram Londinium como um trovão. Não havia muros para escalar. Não havia portões para arrombar. A cidade estava aberta, vulnerável, e ela a fez sangrar, profusamente. Seus guerreiros, embriagados pela vitória em Camulodunum e alimentados por uma raiva que ardia por gerações, rasgaram as ruas de Londinium. Eles não saquearam no sentido tradicional. Não estavam interessados em ouro ou prata. Não ocuparam os prédios. Eles erradicaram, apagaram. A matança foi sistemática, brutal.
Cidadãos romanos foram arrastados de suas casas, implorando por misericórdia numa língua que os britanos desprezavam. Famílias inteiras foram massacradas. Alguns foram empalados, outros queimados vivos dentro dos templos onde buscaram refúgio. Nenhuma misericórdia foi concedida. Nenhum símbolo romano foi poupado. Vilas foram incendiadas. Armazéns explodiram em chamas, consumindo as mercadorias que representavam a riqueza do império. A fumaça negra e densa podia ser vista a quilômetros de distância, subindo aos céus da Britânia como um presságio sombrio. Isso não era apenas um massacre. Era uma declaração. Uma mensagem escrita em fogo e sangue, para todo o império. Roma não é invencível. Fontes romanas contemporâneas como Tácito e Dion Cássio, estudiosos que tentavam entender o horror, estimaram que dezenas de milhares morreram em Londínio. Alguns relatos sugerem que a brutalidade aqui excedeu até mesmo o que ocorrera em Camulodunum. Para a mente romana, aquilo não era uma rebelião. Era o apocalipse, o fim do mundo civilizado. E através de tudo isso, cavalgava Boadiceia, em sua carruagem de guerra, ladeada por suas filhas, agora símbolos vivos da profanação romana, e testemunhas da vingança de sua mãe. Ela não se escondia atrás de comandantes. Ela liderava da frente, seus cabelos ruivos esvoaçando, sua voz incitando seus guerreiros. Ela observava com olhos que talvez refletissem as chamas, o orgulho do império desmoronar sob seus pés. Aquilo não era violência sem sentido para ela. Era justiça, retribuição, pelo que Roma havia feito à sua família, ao seu povo, à sua terra. E ela não havia terminado. Ainda não, porque à sua frente havia outro centro romano, outra cidade a ser purificada pelo fogo, Verulâmio, a atual St. Albans. E além disso, a inevitável, total e esmagadora retaliação de Roma. A tempestade de Boadiceia havia varrido duas das maiores cidades da Britânia romana, mas o verdadeiro teste de sua fúria e da resiliência do império ainda estava por vir. Roma já enfrentara rebeliões antes, muitas, em todos os cantos de seu vasto domínio. Havia lutado guerras em continentes diferentes, contra inimigos formidáveis, mas nunca havia visto algo como Boadiceia. Ela não era um general treinado nas academias militares romanas. Não falava latim, não usava armadura polida e reluzente, não seguia as regras da guerra civilizada. No entanto, ela havia transformado duas cidades romanas em cinzas fumegantes e massacrado milhares, cidadãos, soldados, sem distinção. E agora, enquanto Verulâmio, uma próspera cidade romanizada a noroeste de Londínio, também ardia em chamas, o império começava a entrar em pânico, de verdade. A notícia de sua fúria implacável havia chegado ao Senado romano, aos ouvidos do próprio imperador Nero. Dizem que Nero, o extravagante e cruel Nero, considerou seriamente retirar todas as legiões da Britânia, abandonar a ilha aos bárbaros. Imagine isso. Um império que se estendia dos desertos da África às montanhas da Germânia, considerando a retirada por causa de uma única mulher, com uma carruagem e uma causa forjada na dor. Esse era o tamanho do terror que ela inspirava. Na verdade, o poder de Boadiceia não residia apenas em seu exército crescente, mas no que ela representava. Roma se via como inabalável, suas cidades como eternas, seu domínio como o destino manifesto. Mas ali estava uma rainha celta, outrora espancada, humilhada, despojada de tudo, agora liderando uma revolta que havia reduzido colônias romanas inteiras a pó e cinzas. Cada nova cidade que ela queimava não era apenas uma vitória tática, era um golpe psicológico devastador, um lembrete da fragilidade do poder romano. Verulâmio seguiu o mesmo destino trágico de Camulodunum e Londinium. Era rica, romanizada. Comerciantes abastados, termas, talvez um pequeno anfiteatro, e completamente desprotegida, sem muralhas que merecessem o nome. Os guerreiros de Boadiceia massacraram os habitantes, destruíram os templos pagãos de Roma e nivelaram a infraestrutura romana. A evidência arqueológica hoje ainda mostra uma espessa camada de cinza e carvão sob a cidade moderna de St. Albans. Um testemunho silencioso de um incêndio que ardeu com tal intensidade que deixou uma cicatriz permanente na terra. Um eco sombrio da passagem de Boadiceia. Mas aqui residia um paradoxo perigoso. Com cada vitória, a máquina de guerra de Boadiceia ficava mais pesada, mais difícil de manobrar. Seu exército inchava com novos recrutas de todas as tribos,
mas as linhas de suprimento se esticavam até o limite e depois se rompiam. A organização, sempre precária numa coalizão tribal, começava a vacilar. Embriagadas pelo sucesso fácil, pela vingança e pelo saque, algumas tribos tornaram-se descuidadas. A disciplina afrouxou. E Roma, conhecida por sua incrível resiliência, por sua capacidade de se reerguer das piores derrotas, estava se reagrupando, silenciosamente, metodicamente. O governador Suetônio Paulino não estava ocioso. Ele havia recuado, sim, abandonado cidades à fúria dos rebeldes, mas não havia se rendido, não havia fugido. Ele começou a reunir reforços, convocando legiões endurecidas em batalhas de todas as partes da província. A Legio XIV, Gemina. A Legio XX, Valéria Victrix. Nomes que impunham respeito e medo. Ele procurou o terreno ideal. Estudou a paisagem, as colinas, os desfiladeiros, as florestas, e preparou-se para uma batalha decisiva. Uma única batalha para esmagar a rebelião de uma vez por todas. Ainda assim, mesmo com a força romana se reconstruindo, havia um medo persistente no coração de cada legionário. Uma dúvida incômoda. Eles conseguiriam detê-la? Conseguiriam parar aquela força da natureza? Porque Boadiceia não estava apenas travando uma guerra. Ela estava reescrevendo a história da conquista. E estava provando, cidade após cidade em chamas, que Roma podia sangrar. E que rainhas humilhadas, podiam revidar, com a fúria de 1000 tempestades. O confronto final se aproximava, inexorável como o destino, e o império, de Roma à Britânia, prendia a respiração, esperando pelo choque, pelo aço, pelo sangue. O fogo da revolta havia se espalhado o máximo que podia, consumira tudo em seu caminho. Agora, a tempestade teria que enfrentar o aço inflexível das legiões. O governador Caio Suetônio Paulino havia escolhido seu campo de batalha com cuidado, com a precisão de um estrategista experiente. Ele não era um oficial qualquer. Era um sobrevivente, um comandante astuto e implacável. Enquanto os guerreiros de Boadiceia celebravam suas vitórias fáceis, incendiando cidades indefesas, Suetônio estava calculando, planejando, preparando a armadilha. Ele selecionou um desfiladeiro estreito, um espaço apertado, ladeado por uma floresta densa de um lado e colinas íngremes do outro, um lugar onde a esmagadora vantagem numérica de Boadiceia contaria pouco, onde seus guerreiros teriam que se afunilar, tornando-se um alvo fácil para a máquina de guerra romana. Seu exército era pequeno em comparação, talvez 10.000 homens, 10.000 legionários e auxiliares, mas cada homem era um assassino treinado, forjado na disciplina brutal das legiões, movendo-se como um só, protegidos por escudos impenetráveis, armados com gládios curtos e mortais. A força de Boadiceia, por outro lado, era imensa. Algumas fontes antigas, talvez exagerando para aumentar a glória da vitória romana, afirmam que até 200.000 guerreiros marcharam sob seu estandarte, homens e mulheres, mas não eram soldados no sentido romano da palavra. Eram fazendeiros, ferreiros, chefes tribais, buscadores de liberdade, inspirados por sua rainha, movidos pela fúria, mas indisciplinados, sem formação tática. Eles acreditavam que seus números esmagariam Roma como uma maré, que sua coragem e seu ódio seriam suficientes. Estavam enganados, tragicamente enganados. Quando o exército de Boadiceia se aproximou do local escolhido por Suetônio, ela fez um último discurso, em pé, orgulhosa, em sua carruagem de guerra, suas filhas ao seu lado como testemunhas vivas das atrocidades romanas. Ela lembrou a seus guerreiros o sofrimento que haviam suportado, os açoites, os estupros, as terras roubadas, os lares incendiados. Ela invocou a deusa Andraste, clamou pelos espíritos de seus ancestrais e jurou, mais uma vez, ou a vitória ou a morte. Não haveria meio termo. Seus guerreiros rugiram em resposta, um som primordial que ecoou pelas colinas. Eles acreditavam nela. Acreditavam que os deuses os carregariam à vitória. Então, a batalha começou. Os britanos carregaram, uma massa disforme e ululante de homens e mulheres. Encheram o campo com uma fúria primitiva, correndo em direção às linhas romanas. Mas Suetônio manteve a calma. Suas legiões permaneceram firmes, como uma muralha de aço e madeira. Ele os deixou chegar perto, bem perto, amontoados no terreno estreito,
tropeçando uns nos outros em seu ardor selvagem. Então, com um timing perfeito, ele liberou o contra-ataque romano. Uma chuva de pila. As lanças pesadas dos legionários voaram em formação cerrada, atravessando escudos de vime e couro, causando estragos nas primeiras fileiras dos britanos. Então, os escudos romanos se trancaram, formando o temido testudo, a tartaruga, ou uma parede de escudos impenetrável, e os gládios curtos começaram seu trabalho sujo, entrando e saindo, cortando fundo na massa confusa de guerreiros tribais. Onda após onda de britanos se chocou contra aquela muralha de ferro, e cada vez eles se quebravam, recuavam em desordem, deixando para trás um rastro de mortos e feridos. Então os romanos avançaram, passo a passo, disciplinados, precisos, implacáveis, empurrando os britanos cada vez mais para dentro do desfiladeiro, onde não havia espaço para manobra, onde o pânico começava a se espalhar como uma doença. Atrás do exército britano, suas famílias haviam seguido, em carroças, esperando testemunhar a derrota final de Roma, celebrar a libertação de sua terra. Em vez disso, eles se tornaram um obstáculo fatal, bloqueando qualquer rota de fuga. Os guerreiros, agora em pânico, não podiam recuar. Foram esmagados entre as legiões que avançavam e suas próprias carroças. O estreito campo de batalha transformou-se num matadouro. Quando a poeira assentou, quando os gritos de guerra foram silenciados pelos gemidos dos moribundos, tudo havia terminado. Dezenas de milhares de britanos jaziam mortos. Homens, mulheres, até mesmo os animais de carga. A rebelião, a grande e terrível rebelião de Boadiceia, fora esmagada. O império havia se curvado, havia sangrado, mas não havia quebrado. Boadiceia havia lançado tudo contra Roma, sua fúria, seu povo, seu desespero. E embora tenha perdido a batalha, a memória de sua resistência ecoaria muito mais alto do que o choque das espadas, mais duradoura do que as pedras dos monumentos romanos. Seu destino final permaneceria um mistério, envolto em névoa e lenda. Mas seu legado, seu legado já era imortal. O campo de batalha ficou silencioso, um silêncio pesado, opressor. O rugido da guerra, substituído pelos lamentos dos feridos, pelos corvos que já começavam a circular. Boadiceia havia perdido. Não apenas uma batalha, mas uma guerra. Uma guerra que ela mesma incendiara com suas próprias mãos, com a força de sua dor e de sua raiva. O chão da Britânia estava encharcado, com o sangue de seu povo, e as cinzas de seus sonhos de liberdade derivavam no ar frio e úmido da ilha. E Boadiceia, a rainha guerreira, a leoa dos Icenos, ela não estava em lugar nenhum, desaparecera. Não há relatos de testemunhas oculares de seu último suspiro. Não há detalhes claros sobre sua morte. Historiadores romanos, sempre ansiosos por registrar a derrota de seus inimigos, oferecem histórias conflitantes, vagas. Alguns dizem que ela tomou veneno, escolhendo a morte pelas próprias mãos, em vez da captura e da humilhação em Roma. Outros sugerem que ela adoeceu e morreu discretamente, talvez de desgosto, talvez de ferimentos, no rescaldo sombrio da batalha perdida. Mas no que todos concordam é nisto: ela desapareceu. Nenhuma rainha acorrentada foi exibida pelas ruas de Roma em triunfo. Nenhuma execução pública para satisfazer a plebe. Nenhuma humilhação final para selar a vitória romana. Ela simplesmente sumiu, como uma tempestade que se esvai depois de ter liberado toda a sua fúria. Dissipou-se na névoa da história. Mas nesse desaparecimento, nesse silêncio, algo extraordinário aconteceu. Ela se tornou mais do que uma rainha derrotada. Ela se tornou mito, lenda. Roma, abalada e humilhada pela escala e ferocidade de sua rebelião, tentou enterrar sua memória, apagar seu nome dos registros. Mas era tarde demais. Boadiceia já havia se tornado um nome sussurrado em canções tribais, um eco nos bosques sagrados, uma história contada ao redor das fogueiras. Para os britanos que sobreviveram, ela não era uma rebelde fracassada, era uma mártir, uma deusa da guerra e da vingança, uma mãe que se levantou contra o império mais poderoso do mundo e o fez sangrar, o fez temer, mesmo entre os romanos, seus inimigos.
Havia um respeito relutante. Tácito, embora romano até os ossos, não a retratou apenas como uma bárbara sedenta de sangue, mas como uma líder formidável, injustiçada pela arrogância do império. Dion Cássio escreveu sobre sua presença imponente e seus discursos aterradores. Eles a temiam, sim, mas também admiravam, ainda que secretamente. Sua determinação inabalável, sua coragem selvagem, e através dos séculos, Boadicéia recusou-se a morrer. Ela ressurgiria, em estátuas vitorianas, imponente em sua carruagem, em poemas de Tennyson que capturavam sua fúria e sua dor, em livros de história, em lições escolares. Ela se tornou um símbolo de desafio, especialmente para as mulheres, que viam em sua história um fogo que não podia ser extinto. Sua carruagem, com rodas de lâminas afiadas, atravessou o tempo, tornando-se um veículo de resistência, de insubmissão. E assim, embora seu corpo mortal possa estar perdido para sempre na terra da Britânia, sua voz nunca realmente se calou. Ela cavalga com o vento nas planícies. Ela grita no crepitar do fogo. Ela ecoa em cada alma que já se levantou contra a opressão. E sussurrou ou rugiu: eu não me curvarei. Séculos se passaram desde que Boadicéia desapareceu nas brumas da história, mas sua sombra ainda paira sobre as ilhas britânicas. Tenaz, persistente. Você pode ver seu nome esculpido em monumentos, ouvir seu nome invocado em discursos políticos inflamados, sentir sua presença no espírito teimoso e indomável de uma terra que nunca esqueceu verdadeiramente sua rainha guerreira. Em Londres, perto da ponte de Westminster, não muito longe do parlamento, uma estátua de bronze a retrata, altiva e imponente, em sua carruagem de guerra flanqueada por suas filhas, os olhos fixos no horizonte, as rodas erguidas em desafio eterno. Abaixo dela, o tráfego da cidade moderna zune incessantemente. Turistas vagueiam tirando fotos, muitos sem saber que caminham sobre os ecos de sua rebelião sangrenta. Sem saber que ali perto, o Tâmisa talvez tenha corrido vermelho. Mas seu legado não se resume a estátuas de bronze, ou a capítulos em livros de história. É sobre o que ela representa. Boadicéia tornou-se mais do que a soma de suas batalhas, vencidas ou perdidas. Ela se tornou uma pergunta eterna, feita a cada império, a cada opressor, a cada governante que se esquece do poder latente do povo. O que acontece quando aqueles que foram silenciados se levantam? Ela não foi perfeita. Nenhum herói histórico o é. Sua revolta foi marcada por um banho de sangue, por massacres. Dezenas de milhares morreram nas mãos de seus guerreiros, romanos e britanos romanizados, homens, mulheres, crianças. Mas a história raramente é escrita por santos. Ela é esculpida com sangue e fogo, por aqueles que ousam resistir, e a resistência, por sua própria natureza, raramente é limpa ou gentil. Ainda assim, o que faz Boadicéia perdurar não é apenas sua guerra contra Roma, é o fogo que ela acendeu na imaginação humana. Uma mulher que perdeu tudo e ainda assim se manteve de pé. Uma rainha que recusou ser definida pelo império que tentou esmagá-la. Uma mãe que transformou sua dor mais profunda numa espada e a usou. Historiadores modernos continuam a debater seu papel exato, suas decisões, seus motivos. Era ela uma heroína nacionalista ou uma líder tribal levada ao extremo pela crueldade? Mas pergunte a qualquer britano quem foi Boadicéia, e eles não recitarão notas de rodapé acadêmicas. Eles lhe dirão que ela foi a rainha que fez Roma sangrar, a mulher que uniu tribos que antes guerreavam entre si, a guerreira que ensinou ao mundo que a dignidade pode ressurgir mesmo da mais completa devastação. E nisso, ela se torna mais do que uma figura histórica. Ela se torna um símbolo de rebelião, de coragem, da inquebrantável vontade de ser livre. Porque mesmo quando Roma reconstruiu suas cidades na Britânia e redesenhou seus mapas, não pôde apagá-la, não pôde extinguir sua memória. Sua chama ainda arde, em cada luta contra a tirania, em cada voz que ousa dizer não, em cada alma que prefere morrer de pé a viver de joelhos. Boadicéia se foi, mas sua lenda cavalga para sempre.